Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Olá, esse é mais um Memória Viva com uma entrevistada muito importante. Nossa querida Cleonice Dias hoje conta para nós um pouco da sua história. Qual é a sua memória mais forte da sua infância? A memória mais forte da minha infância era a irmandade, sabe? A irmandade, e por último dessa irmandade acaba na família, porque a gente tinha tios muito generosos com a nossa família por causa da minha mãe. Então, eles eram muito cuidadosos quando a gente ficava doente. Então, a gente vivia uma solidariedade com brigas, com desavenças, mas o que era nosso, assim. Nosso amor, nossa vida, dividir comida. A mamãe mandava a gente comprar meio quilo de bofe, passava na máquina de moer, fazia um bofe tão gostoso e a gente comia com arroz, os irmãos todos juntinhos ali. Essa é a primeira força propulsora que eu tenho na minha vida. Quem é a sua grande referência? A minha mãe, porque eu hoje olho para ela e fico pensando, se eu tivesse 1/10 da força que a minha mãe teve, ela não teve os 9 filhos ao mesmo tempo, mas ela foi aumentando, porque ela não podia tomar anticoncepcional, porque a igreja católica, mamãe era católica, apostólica, romana, não podia separar quando ela já desamava meu pai, porque a igreja católica, porque a família do meu avô, ela foi aguentando tudo, e aguentando os filhos, e aguentando os desafios, e a gente era revoltado com ela. Eu cresci a minha adolescência batendo boca com a minha mãe. Aliás, a facilidade que eu tenho de falar hoje, eu exercitei com a minha mãe. Mas com o tempo, eu fui olhando já, quando eu fui entendendo a luta, as questões da família, o quanto a mulher é importante, o quanto elas são o eixo, a base e o teto, né? Eu tenho ela como referência de vida. Quando eu chego na Cidade de Deus, a minha militância começa na igreja e começa a serviço, porque eu tinha um pouco mais de estudo. Aí eu cheguei e falei, bom, gente, o lixo é um problema sério e a gente tem só que organizar. Isso, recolhe assim, põe no saco plástico. Aí o pessoal começou a rir, porque o caminhão não passava, porque não recolhia nada. Era em 1976. Me deram um choque de realidade que foi fundamental na minha vida. Fundamental na minha vida. Eu vejo resistência não no exercício político de estar enfrentando as coisas. Eu vejo a resistência na vida, na forma de viver. Junta essa mãe com aquela outra leva as crianças para a creche. Tem tiroteio, não sai. Então uma acolhe os outros para a mãe trabalhar. Sabe? O cara está desempregado, está faltando uma coisa. A gente vai na igreja, pede ajuda para aquela pessoa. Sabe? Tem uma resistência que é pela vida. Me fala da sua primeira imagem quando você chega na Cidade de Deus. A quantidade de pessoas pretas na rua, andando o dia todo. A minha rua, eu era a única branca morando.
e a vizinhança foi me acolher, porque meu marido era muito importante. Então, quando a gente chegou, tinha um pessoal na porta para me acolher. E um portão grande e alto, porque estava na época do Mão Branca, estava na época dos crimes nas comunidades. Isso é 1970, 1976. E aquele medo de sair do Mão Branca matar, eu passei por tudo isso. De ficar fechada até meu marido chegar com medo. Mão Branca era uma força da ditadura que atuava nas favelas, né? E que era ameaçadora. E na Cidade de Deus, tudo que é de ameaçar na Cidade de Deus é exagero, porque o pessoal é muito, muito, muito absoluto, sabe? Muito. Quem foi a sua grande referência nesse território com tudo isso? Quem me inspirou na Cidade de Deus, quem é a minha inspiração? O coletivo do Conselho de Moradores da Cidade de Deus e as pastorais. Existe uma maioria que não se envolve, né? Que o que elas têm de luta é viver e sobreviver. E existe um arcabouço muito maior de compreensão da luta na Cidade de Deus, da resistência e da resiliência. Porque tem grupos que passam da resistência e passam a propor novas formas de organização, de luta, de conquista, né? Como é que é essa relação para fora? E eu queria que você falasse, já também agregando essa resposta, Cléo, as suas viagens, as suas conexões que foram se ampliando, que não era só sua, era o coletivo também indo com você. E eu fui do SEAC, que é o Centro de Ações Culturais de Cidadania, uma ONG, e o SEAC acolhia, como era um centro de estudo, acolhia pesquisadores, que era no centro da Cidade de Deus. Toda vez que a gente acolhia, a gente falava, primeiro princípio, dar o retorno para a comunidade. Segundo princípio, a gente quer saber da metodologia. Terceiro, a gente quer gente nossa participando, para a gente aprender, para a gente dominar. E no dia a dia, o que a gente aprendia? A nossa utopia é a comunidade toda. É a comunidade toda na esperança de uma transformação. Então, como é que a gente vai irradiar o nosso trabalho, né? Então, a gente escolhia datas. Por exemplo, o SEAC tinha o dia de Zumbi, o dia 20, como o dia mais importante da nossa aglutinação. Então, a gente trabalhava para concentrar forças, para trabalhar Zumbi e mulheres negras. Entendeu? Nesse momento em que a gente está no mundo das ONGs, a gente também começa a viajar. Certo? Como eu era uma pessoa de tradução e escriba, eu escrevia tudo. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano, conclusão isso, tudo. E comecei a ser também a pessoa que falava. Eu fui votada durante 11 anos para ser porta-voz, né? A gente, quando ia para uma reunião, as pessoas definiam, a gente vai discutir com o governo, mas a gente sabe que o governo não vai nos atender. Mas a gente vai com o morador, porque ele tem que aprender. Com esse processo, alguns de nós iam representar a Cidade de Deus em outras articulações. Então, nós fomos para articulações de outras ONGs. Foi assim que o IBASE entra, assim que lá na Cidade de Deus teve gente que foi para a Ação da Cidadania, geralmente o pessoal da igreja, aí já vai para a Ação da Cidadania. E a gente se divide, tem a questão da arte e da cultura, que é muito forte, que tem um grupo que vai se articular. E eu aprendi lá essas coisas com Dona Raimunda, com Sérgio, com Almir, com Adalto, com a Iara, com Carlos, com Zélia, com Liliane, com Edna, com o escambau a quatro de gente organizada, muito mais mulheres do que homens, que o território onde a gente está é o lugar no mundo onde a gente precisa transformar. Você é uma liderança? Não. Como é que você lida? Não, Mônica. Mas eu não aprendi isso sozinha, não. Não,
Eu não aprendi isso sozinha, não. Na década de 70, na Cidade de Deus, o pessoal já não aceitava ser chamado de liderança. E o discurso era muito Por quê? direto. Liderança tem liderado. Se liderança tem liderado, isso aí significa a reprodução de um processo de dominação. Porque, com certeza, ele tem mais conhecimento, né, e ele vai conduzir as pessoas. E se ele faz isso, há possibilidade das pessoas interpretarem a partir só da liderança. Então, eu aprendi na Cidade de Deus que a gente podia, quando muito, ser referência. A gente não tinha o funk no início como música de preto. Era uma música de resistência da pobreza para fugir do sufoco, né? Aquele sufoco que estava pegando aqui. E o funk, ele respondia com toda a sensualidade abusiva, no sentido de dizer assim, olha aqui, sociedade, que falsidade é essa, porra? Que negócio é esse? A gente está vivendo aqui, ó, desse jeito. Então, tinha um momento. Aí veio o hip hop. Veio o hip hop já com uma outra questão. Não, a consciência. Nós temos que ter consciência. Consciência negra. A consciência de classe, né? O funk começa a ter um diálogo com essa força, tendo o samba como base. Lá na Cidade de Deus a gente consegue enxergar direitinho esse espraiamento, porque aí os artistas também vão para fora. E a Dona Globo tem o cuidado de captar toda essa força para poder canalizar como força de dominação e não força de expansão da resistência. Agora, o filme Cidade de Deus, Mônica, eu escutei o Paulo Lins sentado fazendo projeto para apresentar para o CNPq. Porque o Paulo Lins era do grupo de estudo. A ex-mulher dele, que hoje é professora de História na UERJ, era do grupo de estudo. Eles foram da equipe da Alba Zaluar. Ele, então, fez um projeto para o CNPq e conseguiu o financiamento. E a minha casa era na ponta da Cidade de Deus, entre a Cidade de Deus e os apartamentos. O Paulo Lins todo dia fazia uma entrevista, passava na minha casa, eu ouvia e ele ia para casa. Naqueles bloquinhos, sabe, que ele anotava tudo ali. Eu acompanhei todo o processo. Aí ele escreveu o livro e o livro foi comprado pela Rede Globo e eles transformaram o livro numa síntese que prejudicou muito a Cidade de Deus. Por quê? Porque eles dividiram cada personagem em 4. Eles aglutinaram em cada personagem 4 histórias. E isso potencializava a violência. Então, o filme teve uma repercussão negativa para dentro da Cidade de Deus. E para as pessoas entenderem o processo, era preciso conversar. E havia a rádio comunitária, na época do Fernando Henrique, que fez uma oposição musical. Nós criamos uma possibilidade, através do repertório, né, da forma com que a gente organizou o repertório musical, para criar a ambiência do debate político de oposição. Então, tinha programa do hip hop, tinha programa de música negra à noite, tinha o funk à tarde, tinha programa para as mulheres de manhã, tinha Saudade da Roça de manhã, tudo com o objetivo de trazer a pauta dos desmandos do Fernando Henrique e colocar dentro da música. Esse era o nosso propósito. Também o DJ, o dia que a Polícia Federal chegou lá como se fosse prender o maior bandido, foi feito um teatro na Cidade de Deus com todo mundo encapuzado e tudo, e levaram o DJ da nossa rádio, porque a gente já estava esperando uma retaliação. Entendeu? E aí havia uma equipe que era a coordenadora da rádio, o Adalto era um advogado e coordenador, e eu
Nós somos olha nosso absurdo. Nós somos na Polícia Federal para soltar o coisa e nos colocar como culpados. Queria que você falasse da relação com a juventude, né? Eu sinto a juventude, com 72 anos que eu tenho, uma força com uma outra competência necessária para os dias de hoje. Porque eles têm o domínio de conhecimento, a maioria tem o pé no chão e tem militância. Isso faz a diferença. Queria que você falasse dos lugares de memória da Cidade de Deus, lugares de memórias afetivas, de alegria, e falasse desse objeto também. Por que você escolheu? Tá. A história da Cidade de Deus, ela é diversa, ela não é única, e tem vários centros de memória que guardam a história, sabe? E a gente nunca conseguiu fazer algo que juntasse tudo. Mas eu acho que a Cidade de Deus, ela é assim, ela não é partida, ela é repartida. Porque ela nasceu para nunca se unir. Foram 5 grandes favelas e 67 pequenas favelas que eles juntaram, rompendo com toda a questão afetiva. O fato de eu ter me debruçado com um grupo para estudar essa origem é que a gente entendeu as dificuldades de mobilização e que nós pudemos traçar objetivos e metas para mobilizar os moradores. Não dava para juntar todo mundo, porque foram separados. Então a gente começou a fazer reunião por quadra, entendeu? Então, esse movimento da memória, ele existe, está guardado, né, com várias pessoas. Houve uma tentativa nossa de fazer síntese, sabe, de escrever, e tem mais grupos voltados para isso. Aí eu vou trazer o Vitor Vala. Vitor Vala eu não conhecia há muito tempo, não. Mas quando eu comecei a ler o Vitor Vala, e ele diz favela e educação, que ele foi descrevendo os processos, eu dizia assim, isso aqui a gente viveu, isso aqui a gente viveu, isso aqui a gente viveu, isso aqui a gente viveu. Eu falei, que homem que consegue traduzir? Aí eu fiquei sabendo que ele não fez sozinho, que foi com um grupo também, e ele conseguiu fazer um ensaio a partir dessa pesquisa. E aí eu vi uma coisa, o que é o intelectual orgânico, que muita gente sabe, e me dão um apelido disso. Ah, Cleonice é intelectual orgânico. Ah, tá bom. A gente sabia dessas coisas sem ter passado por essas pesquisas, sem ter passado pela academia. Pelo simples ato de enfrentar a realidade, ler a realidade, interpretar com o desafio de uma utopia. Nós temos conhecimento, nós produzimos conhecimento como qualquer favela. Basta pensar no que está acontecendo com uma perspectiva de transformação. Também não é qualquer pensamento, entendeu? Tem que ter essa perspectiva. O Vitor Vala mostrou que a gente sabia de muita coisa sem ter estudado essas coisas aqui. Então, ele é um livro que diz assim, vocês estiveram e poderão estar no caminho certo. No caminho certo. Ação, grupo de estudo, reflexão, planejamento, avaliação, entendeu? Enxergar os erros, esse processo, replanejamento. O que é favela para você, Cleonice? Quando você pensa em favela, o que é favela? As favelas não são iguais. Tem histórias, né? Tem seu tempo diferente, tem seu acúmulo diferente, tem a sua ligação com a academia diferente, que faz síntese diferente.
O que é a favela para mim? Hoje eu posso afirmar com toda a força da minha vida, é o lugar da potência, com uma proposta de vida experimentada da solidariedade, de saber lidar com medo, com as contradições e as dominações, é permeada pela alegria, né? Por pessoas que, para se manter saudáveis, né, tem que ter a força da esperança, tem que acreditar na esperança. A favela é, para mim, o espaço da insurgência de alguns grupos que vislumbram adiantar o processo da utopia, criando utopias ou identitárias ou comunitárias, de uma nova forma de viver de não submissão. A favela é disputa constante e a construção da cidade. A favela é vida. Qual é o seu sonho para a favela? É muito simples. A sociedade, junto com a favela, consiga a transformação na própria sociedade, refletindo no Estado, na polícia, que respeitem os negros na sua dignidade por causa da luta. E não os criminalize porque eles lutam de várias formas, de forma organizada, na forma do momento, da revolta, né? Então, o meu sonho é que os meninos e as meninas pretas não sejam eliminados mais, sabe? É simples dizer isso, mas é muito complicado o que está por trás disso, porque é um projeto de sociedade. Esse é meu sonho. Mas que elas se mantenham melhorando naquilo que cada uma acha que deve melhorar, para que as pessoas possam viver com dignidade. Qual é o seu sonho para a Cleonice? O meu sonho, meu sonho é estar ligado a relações universais. O meu sonho está ligado ao país. O meu sonho está ligado ao território imediato. O meu sonho está ligado à minha família. O meu sonho está ligado à minha neta, de vê-la crescer. O meu sonho está ligado a vocês, que é o mesmo sonho que todo mundo tem, de poder continuar lutando para que todos possam ser felizes. A felicidade é um lugar que a gente tem que alcançar, que é diferente da alegria, que é diferente de celebrar, entendeu? Quando ela é coletiva. Então, o meu é nosso. Não tem mais jeito. Eu não sou mais só eu. Não tem mais jeito. Sabe? Nunca fui, porque eu comecei com 9 irmãos. Obrigada, Cleonice. Obrigada por tudo, pela sua luta, por ser quem você é, essa referência para nós, tanto aqui no dicionário, quanto na história e na jornada dos favelados e faveladas aqui do Rio de Janeiro. Obrigada.